projeto, né? Vamos iniciar aqui abrindo, falando sobre o projeto, o MQC. O MQC, na verdade, a gente vai falar primeiro de como surgiu essa ideia, né? Que, na verdade, essa ideia, ela é apenas a união, a junção de uma prática que muitas mulheres já fazem, né? Você vê que quando você vai a um salão de cabeleireiros, por exemplo, né? Muita gente fala, é quase terapêutico, né? A gente começa a conversar, começa a se apoiar, começa a se ajudar. Isso acontece em muitas profissões. Porém, nós, enquanto profissionais de saúde, conseguimos perceber que não é de qualquer jeito, de qualquer maneira, que de fato tem uma responsabilidade muito grande em tudo que a gente coloca, em tudo que a gente faz no nosso dia a dia, que vai refletir na saúde de fato, né? E aí, depois de muitos anos, todo esse período de trabalho, acompanhando principalmente mulheres, né, que têm ali no seu trabalho quase que depositado 80% da sua energia, que às vezes não sobra nem para ela, né? Que às vezes não sobra nem para ela se cuidar. E aí, quando chega para a gente, já tem um diagnóstico, já tem ali uma preocupação, já tem um tratamento. E quando você coloca alguns hábitos simples para se cumprir, muitas vezes essas mesmas mulheres falam, não tem como eu fazer isso, por conta do meu trabalho, porque amanhã eu tenho que fazer, eu tenho que postar, eu tenho que trabalhar, eu preciso fazer isso e aquilo. Então, são muitas as coisas que estão vindo em primeiro lugar, né, à frente dessa mulher, e ela acredita que isso é prioridade. Ela acredita que isso é algo que ela precisa fazer. E aí ela vai ficando em segundo plano, ela vai ficando em terceiro plano, e até que chega um diagnóstico, e aí ela se vê obrigada a se cuidar. Ela se vê obrigada a se deparar ali com um profissional de saúde e fazer um tratamento. Paula depois vai falar sobre isso como psicóloga, eu acredito que ela também tem muitos casos desse, e Priscila já vem fazendo isso também na prática dela de vida. Como eu te falei, todas as mulheres, eu acho que empreendem de alguma maneira, que atendem outras mulheres, acabam passando por isso. Então, não é exclusivo, né? Não é nada novo, mas a ideia de unir isso e fazer disso um propósito, sim. Isso sim é novo, isso sim a gente vai aplicar aqui o quanto a gente puder para que a gente resgate essas mulheres e que a gente consiga aprender com elas e ver que é possível sim, a gente pode se cuidar, a gente pode se priorizar, até porque a gente só vai do que a gente tem, né? Então, se eu tenho autoestima, se eu tenho saúde, se eu tenho bem-estar, eu vou transmitir isso através do meu trabalho, né? Porque muitas vezes a gente pensa que tem que dar conta, e na verdade não é. Se você cuidar de você, você consegue iluminar quase tudo à sua volta. Isso é muito importante, né? Então, eu costumo brincar que a gente fala muito de vida corrida. Para mim, vida corrida é muito normal. O que não é normal é a vida atropelada. É quando você se perde. Correr, fazer de um lado para o outro, você pode sim conseguir. Agora, quando você se perde, quando você se atropela, aí é um perigo, né? Então, esse foi o propósito inicial, esse é o propósito. Vamos até o fim, tentando trazer e vivenciando isso. O quanto a gente pode, o quanto é importante a gente priorizar a nossa saúde, nosso bem-estar, porque tudo passa. Mas vai chegar um dia que a gente vai precisar de nós mesmos e a gente vai precisar estar bem. Se você olhar para um leito, não existe leito para 2, leito para 3, né? Se você olhar no cemitério também, não tem cama de casal. Então, meninas, precisa sim priorizar a sua saúde, o seu bem-estar, e isso não vai prejudicar o seu trabalho. Pelo contrário, você vai fluir. Pelo contrário, você vai crescer. Porque o bem-estar, a autoestima, pode estar todo mundo à sua volta falando que não. Se você acreditar, você chega. Assim como pode vir várias pessoas te elogiar hoje. Se você não estiver bem, não adianta, né? Aquele elogio acaba não fluindo. Acontece com vocês, não é assim? Sim, muito. Quando a gente... Eu falo muito para os meus pacientes isso, né? Nós, mulheres, na nossa sociedade, somos muito cobradas a exercer diversos papéis ao mesmo tempo. A mulher empreendedora, mais ainda, porque tem um negócio próprio, em que todas as áreas do negócio são gerenciadas por ela, então o nível de estresse acaba sendo maior. Mas, de uma maneira geral, na nossa sociedade, nós somos muito cobradas, tanto na parte profissional quanto na parte
pessoal, né, dar conta da casa, do filho, da família e ao mesmo tempo do negócio. Então eu vejo, Verdade. a isso eu vejo uma autoexigência também muito grande de nós mulheres em dar conta disso tudo, né? E muitas das vezes até não conseguir delegar algumas funções em virtude de achar que vai fazer melhor. Aquela velha frase, se eu deixar fazer, vai fazer errado, então é melhor que eu faça. Não vai sair né? como eu quero. E nisso a gente acaba se sobrecarregando, né? A mulher acaba se sobrecarregando. Isso traz um prejuízo muito grande. Eu falo muito para as minhas pacientes, né? Se você não cuidar de você mesma, você não vai dar conta de cuidar do outro. Então precisa você se reenergizar. Você se reenergizar. E Você aí, está funcionando é bem. isso, né? A gente vende, a gente coloca no Instagram, a gente coloca lá o nosso post do que a gente está vendendo, do que a gente tem, mas a gente também se ouve, né? E eu sempre coloco uma mensagem e sempre tem um feedback, sempre tem uma mãozinha, sempre tem alguém que às vezes chama no privado e fala, é isso. E isso é importante para a gente continuar, né? Então, foi assim que surgiu. Então, eu cheguei lá e falando, Pri, né? Não foi, Pri? Como é que foi? Como é que você recebeu isso aí? Na verdade, a gente já tem uma parceria de quase um ano, eu e Fabi. Sim, E, sim. Não, tem um projeto, né? E um convite meio louco, porque eu tenho um estúdio de neopilates, e é uma modalidade já pouco conhecida, porque as pessoas conhecem muito o Pilates. E a minha proposta, de um modo geral, é ajudar pessoas. E aí eu gosto de ter parcerias, eu gosto de ter pessoas. Até quando eu conheci a Paula, eu comentei isso com ela, depois chamei ela também. E a Fabi, quando veio, eu não tenho. Eu tenho, lógico, da faculdade, uma coisa que a gente aprende, mas é diferente. Então, quando a gente conversou a primeira vez, eu já vi dali que a gente tinha. Eu tinha muita coisa que entender melhor as pessoas, mas nada melhor do que uma própria Nutri para poder ajudar. E o meu público maior são mulheres. E aí eu comecei a perceber, como a Fabi já falou aí, que a maioria delas estava se anulando, falando mesmo de forma grosseira. Elas estavam se anulando para viver a vida do outro, para viver em função dos filhos, para viver em função de um trabalho, às vezes mesmo, aquelas que não empreendem, mas estão naquele trabalho e não conseguem sair porque acham que senão vai acabar a vida, né? E eu começo sempre a conversar. Algumas até brincam que eu sou um pouco psicóloga, né? Eu explico para elas que eu não sou, mas eu sempre indico que tenham que busque sempre, né? Uma ajuda psicológica. Eu demorei a entender, mas hoje eu sei que a psicologia ou a terapia é necessário para todo mundo, mas para quem empreende, para quem tem uma vida corrida ou atropelada, é necessário para você se entender. E eu uso muito uma frase com as minhas alunas, que teve uma aluna que ela falou que essa frase eu falei para ela e foi um divisor de águas. E eu falei de forma natural. Eu falei para ela assim, que eu penso assim, né? Paula, me corrija se eu estiver errado. A gente não precisa dar conta de tudo. Até porque somos seres humanos, pressuposto a erros. Não deu certo hoje, amanhã é outro dia. E vai ter aquele dia que você não vai acordar bem, vai acordar se achando ruim. E você, às vezes, você mesma, porque isso acontece muito comigo, eu mesma preciso me reerguer. Porque eu tenho pessoas que dependem de mim, alunas, né? Que esperam que eu chegue animada. E nem sempre eu estou, né? Mas eu resolvi, que é o que eu falo sempre, trabalhar com o que eu gosto. Como a Fabi também eu sei que trabalha com o que gosta. A Paula eu sei também que ama muito o que gosta. A Carol estou conhecendo agora. E a gente se identificou muito, né? Tão legal, gente. Quando você trabalha com o coração, isso. É aquela coisa, vai que no caminho você vai encontrar as pessoas do mesmo propósito. Isso né? aí. É isso. E é nesse isso. trajeto... Paula, é como se eu conhecesse Paula, né, Paula? É como se eu parecesse nesse trajeto, assim... É muito legal. Como ela abraçou esse projeto também com a gente, tá lá e faz o vídeo, se entrega. Eu fico muito feliz. Para mim, isso já vale pra caramba, né? Não, e a gente então, acaba descobrindo. A gente acaba descobrindo. Porque, ó, quando eu mandei para... Quando você falou comigo, você usou umas palavras... Estava num dia que eu estava ruim. Só que eu não falo para as pessoas, né? Estava naquele dia que a gente acha que é profissional péssima, que tudo tá ruim, que nada deu certo. Sim, tem
E aí a Fabi chegou para mim e falou, Pri, com você é diferente, você não tem competição, você pensa nas pessoas. Falou um monte de coisa legal. Aí eu parei, eu falei, caraca, falei, eu nunca ouvi isso. Passou. Quando eu fui falar para Paula, parece que eu fiz a mesma coisa com a Paula. Porque ela falou depois, ela me mandou assim, Pri, você me deu um start e eu vou gravar um vídeo e eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E depois ela abraçou o projeto porque assim... Eu dei a palavra, você me inspirou, lembra? Isso. E eu falei assim, cara, eu não sei nem o que eu falei. Porque eu só mandei uma mensagem e falei, Paula, o que você acha? Vamos fazer isso. Pô, eu sei que você gosta de ajudar as pessoas, eu também ajudo aqui, a Fabi é muito parceira, vamos fazer isso. E eu falei, cara, é isso. É isso. Tipo assim, tempo a gente tem? Claro que não. Não. Mas a gente arruma uma brecha. A gente inventa, gente, a gente inventa moda, né? Na verdade. Olha, acabou de entrar também a Priscila Reis. Quero agradecer Priscila aqui também, né, ô Pri? Priscila Capri, você convidou. E Priscila também mandou o vídeo prontamente. Isso foi muito. A gente está falando justamente disso, né? Das pessoas que se envolvem. E ela também mandou o vídeo logo, a gente postou lá. Isso é muito importante. A gente está bem animada com isso, porque isso faz valer cada minuto que a gente está investindo aqui, né? Então, assim surgiu. Sou muito grata a todas vocês e a gente só está começando. Eu espero que a gente voe muito, né? E aí a gente vai também falar sobre a importância da representatividade feminina, né? A gente tem aqui mulheres de várias áreas. E aí, Carol, pode falar um pouquinho, né, Carol? Antes disso, só falar da importância desse trabalho que vocês estão construindo, tendo a oportunidade de participar. Eu estava lendo um artigo de uma empreendedora que veio de uma multinacional. Sim. E ela falava do quanto é importante ter uma rede de apoio. E essa rede de apoio ela pode vir desses grupos de mulheres, onde se faz network, onde se amplia as possibilidades de negócio, onde faz troca de ideias e de emoções, né? Então, quanto esse trabalho que vocês começaram, Pri, Fabi, né, é importante para todas nós, né? De erguermos e também de trocarmos ideias, né? A Fabi me inspirou naquele dia, eu já fiz um vídeo, isso foi bom para os meus negócios, e isso vai, né, tocando a todas nós. Esse trabalho é muito importante por isso, que vai tocando, influenciando e ajudando não só na parte financeira, né, dos negócios, onde a gente vai se conhecendo aqui, né, como também na parte emocional, onde cada uma se apoia nesse projeto. Da coragem. E quando você dá, você recebe. Viu o que você falou? É tudo. Sim. Isso é muito verdade. Você é a lei da contribuição, né? Por isso o nome, inclusive, depois em outra live a gente fala sobre isso. É a lei da colheita, né? Você se prontificou, você fez o vídeo e isso já voltou para você, sabe? O mundo é assim, são sementes o tempo todo, nada por acaso. Tudo que a gente faz são sementes, né? Então, a gente vai falar de representatividade feminina, né? O quanto é importante. Como eu falei, temos mulheres de todas as áreas aqui. E aí, Carol, pode falar um pouquinho dessa diferença, né, Carol? Do quanto a gente mergulhou de um modo geral, né? Hoje em dia são mais mulheres, quase tanto quanto homens, empresárias no mundo, empreendedoras, autônomas, CEOs, líderes de empresas, e está todo mundo por aí espalhada, né? Só que, às vezes, de uma maneira meio do seu jeito, né? E a gente vai ter essa rede de apoio. E aí, Carol, se você quiser falar um pouquinho da importância dessa rede de apoio, né, para todos os tipos de mulheres. Sim. Quando eu recebi o convite, foi uma alegria muito grande para mim, porque eu tenho muito isso dentro de mim, essa questão de ajudar outras mulheres, de sentir o que outras mulheres estão sentindo e se colocar no lugar, tá? O que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para fazer com que essa mulher volte a sorrir, volte a se levantar, volte a se reerguer? E eu começo a pensar e a maquinar na minha mente o que eu posso fazer para que essa mulher possa se levantar de novo, sorrir de novo e fazer com que as coisas aconteçam. E foi quando eu comecei a pensar em tudo isso que ela me passou, do que era o MQC. E eu falei, cara, isso é uma rede de apoio, isso é uma união entre mulheres e fazer com que a outra se levante para você também se levantar. É uma escadinha. Você se abaixa para a outra poder subir, que a outra também vai te dar a mão e você vai subir também.
E eu fiquei muito feliz porque eu e ela me conhece há bastante tempo e ela sabe que quando ela fala vamos, eu falo vamos e vamos fazer e eu me entrego e eu tô aí para poder ajudar. E a gente vem de uma realidade no mundo inteiro de que mulheres são feitas para ficar dentro de casa e fazer só aquilo que mulheres sabem fazer dentro de casa. Só que a realidade mudou e hoje em dia as mulheres também, elas não são só da pia, não são só do fogão, elas também são do escritório, do consultório, elas também são daqueles que empreendem e que fazem outras pessoas sorrirem com a comida que faz, com o doce que faz, com aquilo que entrega, com a roupa que veste. E as mulheres estão aí ganhando um campo tão grande, tão necessário, que faz com que outras mulheres olhem para si e falem, eu também posso, eu também consigo, porque eu também sei fazer isso. E quando eu olho para a minha realidade financeira, ela já não é mais uma realidade de uma pessoa que não é capaz, porque eu não consigo mais ser apenas uma pessoa que fica parada. Tudo aquilo que eu vejo uma oportunidade, eu estou fazendo. Quando as pessoas perguntam para mim, o que você faz? Olha, eu faço muita coisa. Eu sei fazer muita coisa. Eu sei entregar, eu sei cozinhar, aí, eu sei fazer. Né? E tudo que eu me proponho a fazer, eu quero dar o meu melhor para poder entregar o que é melhor, o que é bom. E todas as vezes que eu pergunto, e aí, tá legal, tá bom, e as pessoas me dão um feedback que, poxa, tá muito bom, tá muito gostoso, tá muito legal, tá muito bonito, eu fico muito feliz, porque eu não tô só entregando um serviço, mas eu também tô entregando autoestima, eu também tô entregando prazer, eu também tô entregando aquilo que faz as pessoas sorrirem. E representatividade feminina nesse nosso meio, de fazer com que outras mulheres se sintam capazes de fazer, é isso. É você entregar e reforçar para essas mulheres que elas também são capazes de fazer isso e que elas podem fazer muito mais do que aquilo que elas já pensaram fazer um dia. Perfeito, isso é muito bom. É muito isso. Ninguém aí, a gente está pronta, gente. Já estou perdendo até o medo. Ó, é o famoso ninguém solta a mão de ninguém. A gente estava vivendo um momento onde as mulheres estavam mais competindo do que se ajudando. Então, quando a gente começa a mostrar... Verdade. A gente começa a mostrar que, assim, não precisa... Foi uma frase até que a Fabi usou, assim, ela não falou diretamente, mas eu entendi que foi isso que ela quis dizer. A gente não tem... A nossa maior competidora ou a nossa maior competição é conosco. A gente tem que todo dia acordar e tentar ser melhor do que foi no dia anterior. Então, assim, essa coisa eu, pelo menos, não tenho, e acredito que vocês também não, mas eu acho que a mulher em si, eu entendo aquela coisa do vamos nos juntar, o poder feminino, eu entendo isso. Só que antes disso tudo, do poder feminino, a gente tem que pensar o seguinte: eu sou mulher, ela também, e eu entendo. Porque não é porque a gente empreende, não é porque a gente faz tudo, que a gente deixa de ser sensível, a gente deixa de ser uma pessoa que não acorda bem naquele dia. A gente tem todo o direito de sentir raiva, de sentir ciúme, de se sentir mal, de vestir uma roupa e não tá bom. A gente tem todo o direito. É lógico que essas coisas na gente que empreende passa rápido, né? Você tá mal, daqui a pouco, 2 minutos já tá bom. Já tá tudo maravilhoso. É porque a gente não tem tempo de ficar mal. A gente não tem esse tempo. Não tem esse tempo. As pessoas falam, Priscila, mas você não tá com dor de cabeça por causa da TPM? Eu falei, não, tô com dor de cabeça porque eu não dormi. Eu preciso dormir. Então, a gente não tem tempo de TPM. Mas, assim, a gente tem que começar... que todo mundo entende, né? Então, a gente tem que começar, assim, a mulher em si, a não ter competição. Como a gente não tem nesse grupo. Então, a gente tem outras nutris, a gente tem outras psicólogas, a gente tem várias advogadas, educadora física eu não sei, acho que só tem eu. Porque a minha classe é uma classe competidora, né? É muito difícil se ajudar. Mas, assim, se tivessem outras, quem eu posso ajudar, eu ajudo. Mães que... Sim. E se tiver qualquer outra assistindo e você conhecer outra, pode convidar para o nosso grupo. Eu chamo, assim, mães não, que... Todos, né, que estão assistindo, podem convidar, que não tem importância. A maior parte
empreendedora, mas o intuito é ajudar as mulheres. É porque a gente que empreende, a gente precisa das mãos. Porque tem dias que eu acordo e eu tenho coisa para resolver e eu não sei o que resolver. E eu vou numa empreendedora, que eu não sei se ela está aqui, porque eu não consigo ver as pessoas daqui. Renata Delia é uma empreendedora maravilhosa, que ela me ajudou muito, porque quando eu tenho dúvida de alguma coisa, eu vou nela, sem medo, sem vergonha. Pô, Renata, porque ela está mais tempo que eu. Renata, como é que eu faço Verdade, né? isso aqui? Como? Quando eu vou conversar, um exemplo, alguém me pergunta alguma coisa, igual aconteceu hoje, que depois eu vou na Fabi e falar, Fabi, a minha aluna perguntou isso para mim, e eu falei para ela, a primeira indicação que eu dou é procurar uma Nutri. Mas qual é a resposta disso? É para isso. É a parceria para isso. Como se alguém me perguntar alguma coisa da área da Carol, eu vou, Carol, a minha aluna me perguntou isso aqui, eu não sei responder. Posso mandar para você? E eu vou mandar sem medo. Porque eu acho que o grande mal das mulheres em si é querer competir, é achar que tem que ser melhor. E assim, eu vivo num mundo que não tem isso, tá? Minhas alunas não têm isso, minhas parceiras não têm isso, e aqui no grupo a gente também não tem, que a ideia é a gente ajudar, ver todo mundo feliz, todo mundo bem nutrido, né, Fabi? Até porque quando eu convidei outras nutris, eu coloquei lá, ai, Fabi, mas tem problema nenhum, até porque as pessoas compram com quem elas se conectam. Então não adianta eu ficar aqui sozinha falando, não vai adiantar, sabe? É a questão de conexão. A gente vai vibrar, a gente vai gerar e vai se encontrando. É como a gente começou, né? Começamos e coloca o pé, mete o pé na estrada, que você vai encontrar pessoas no caminho que se identificam. Então, é muito sobre isso. Eu acredito que o que é para cada um te encontra no caminho. Se você ficar parado, aí sim, aí você não encontra com nada. Mas se você andar, que é para você, te encontra no caminho. Então, a gente, quando começou, certeza disso, né? Então, eu tenho lá, deve ter umas 4 ou 5 nutris, e tá tudo certo, né? E elas apresentam, eu coloco cartão, olha, eu faço isso, eu faço isso, tá tudo bem. Não tem problema nenhum, tá? Nunca tive também essa questão, porque eu acredito que não é esse o caminho, né? Não é. A gente aprende muito mais com o concorrente, é muito melhor. Imagina você sozinho ter que descobrir tudo. É importante ter concorrência, sim. Isso é importante. A gente vai falar agora também, né? E a Paula pode ajudar sobre essa coisa, não sobre conciliação, não, recuperação de saúde, recuperação da saúde e autoestima, não é isso, Paula? Exatamente. Né? E nessa tentativa de equilibrar os pratinhos, né, que a gente fala, né, o pratinho do trabalho, o pratinho da família e tudo mais, né, da saúde física, muitas das vezes fica difícil a gente manter esse equilíbrio, ainda mais quando você é empreendedora, né, que existem tantos desafios, como, por exemplo, desenvolver diversas habilidades, né, no empreendedorismo a gente acaba tendo que aprender a gerenciar a finança, a organizar um monte de coisa, agenda e coisas que de repente no CLT a gente não passa por isso. Né? Então, desenvolver diversas habilidades. Muitas das vezes, para montar um negócio, a Pri deve ter passado por isso, por ter que montar, né, um estúdio para poder trabalhar com Pilates. Então, a questão do investimento, muitas das vezes, para a mulher empreendedora é mais difícil, né? Uma das coisas que é o ponto central que eu quero falar aqui é manter a saúde física, mental e emocional. Porque quando a gente começa um negócio, a gente acaba investindo demais nele, porque a gente quer que desenvolva logo. E muitas das vezes a gente fica ali o tempo todo no trabalho, e esquece de fazer uma alimentação saudável, né, de fazer atividade física, de cuidar da mente para poder gerenciar o estresse oriundo daquilo ali. Né? Então, tudo isso, muitas das vezes a gente negligencia, que é um pouco o que a gente estava falando lá no início, né? Que a mulher ela tem muito disso, de se doar para os outros e esquecer de si. Né? Então, quando a gente vê, quando olha para os pratinhos e vê tudo quase caindo, é que a gente busca ajuda. Quando, na verdade, o ideal não é nem tentar recuperar a saúde, é fazer com que ela não, fazer com que não adoeça. Né? Prevenir essa queda. Né? Se eu faço uma alimentação saudável, me cuido com você, né, na nutrição, se eu me cuido com a Pri na saúde física e faço terapia, eu consigo que meu trabalho seja mais produtivo.
eu consigo dar conta das minhas tarefas em casa, com a minha família, de uma maneira mais produtiva, de uma maneira mais eficiente. Né? Não estou dizendo com isso... Mais leve, né? Isso. Não estou dizendo que tem que fazer terapia, não é isso. É bom porque ajuda a gerenciar as emoções. Eu diria que tem que. Eu digo. Eu também. Eu digo sempre. Eu não gosto muito de puxar brasa para minha sardinha nesse sentido, não. Mas assim. Mas é verdade. Mas, Paulo, Eu puxo para você, eu puxo. Não, eu puxo sempre, assim. Eu não consegui ainda, a única que eu chamei foi você, né? Você sabe disso. Eu não tenho uma parceira igual eu tenho a Fabi. Tipo assim, alguém fala assim, tem uma nutricionista para me indicar? Eu falo, claro que eu tenho a minha. Eu começo a puxar a sardinha para a Fabi. E, ó, a Fabi fez isso, a Fabi fez aquilo, fez isso, fez aquilo. Tem gente que come coisas, porque eu falei assim, minha Nutri passou, que é minha, né? Tomei posse. Minha Nutri passou isso e fez muito bem para mim. Aconteceu isso, eu faço uma sardinha. E na psicologia, primeiro, assim, tem alguns poréns que não vem ao caso aqui, o principal as pessoas têm que ter, como a Fabi falou antes, afinidade. E às vezes o psicólogo ou a psicóloga tem essa dificuldade e a pessoa que foi se tratar não tem a paciência de esperar uma quarta ou uma quinta consulta. Porque nada dá certo de primeira. Verdade. Sim. Entendeu? Então, é o que eu falo. Antes eu já falava disso, da Nutri. Eu falava, gente, eu ainda não encontrei uma Nutri, antes de eu conhecer a Fabi, né? Uma Nutri, eu era contra fazer dieta, que eu nem uso mais essa palavra, é reeducação alimentar. Mas eu era contra porque eu tinha passado por outras que não, tipo, achei que não calhou, não ornou, não, sabe? E a psicologia, eu indico muito para as pessoas. Eu falo assim, ó, posso até falar errado, mas eu falo, ó, se você fizer uma vez por mês, é melhor do que nada. Eu sei que não é o correto. Sim. O correto é uma vez por semana. Não, porque, eu sei que não é o correto. Na verdade, o que acontece? Para a gente estar passo a passo, como dizia Freud, né? Para a gente estar passo a passo na vida com o paciente, é importante a gente estar fazendo esse acompanhamento semanal, quiçá quinzenal. Por quê? A gente consegue perceber, porque a terapia ela não acontece só no setting terapêutico, só nesse espaço aqui. Ela acontece no pós-terapia, mais até do que na terapia propriamente. Ali a gente vai dar as dicas, as orientações, a gente vai dar os feedbacks, vai clarificar determinadas situações para o paciente, fazer ele refletir para dali ele levar para a vida. Né? Especificamente na minha linha terapêutica, que é a TCC, né, Terapia Cognitivo Comportamental, a gente ainda passa tarefas. Então, nessas tarefas, a pessoa ela vai enfrentar diversas dificuldades ao longo da semana de colocar essas tarefas em prática, de refletir sobre aquilo que foi dito, para na próxima semana, com esses desafios tendo sido postos à prova, ela possa se colocar ali. Né? Assim, não consegui, aconteceu isso, ficou complicado. Olha, consegui refletir, percebi no meu trabalho que eu agi assim, assim, assado, e aí eu consegui reverter. E aí a gente vai tendo esse feeling na prática de cada semana como a pessoa está respondendo ao processo terapêutico. Claro, o processo terapêutico é uma jornada, né? Não é, como eu brinco, né? Terapia não é miojo, 3 minutos, 3 dias, 3 sessões você já está totalmente resolvido. Não é assim, é uma jornada. Que a relação terapêutica, Pri, que você falou, fundamental. É importante a conexão. Tanto é que quando alguém me procura, eu sempre faço o seguinte, eu não falo logo pelo WhatsApp. Não, vamos marcar um dia para você me conhecer meu trabalho, conhecer como eu funciono, ver se rola uma conexão entre a gente, para aí sim você pensar se pode disponibilizar um investimento para poder fazer terapia naquele momento comigo. É porque, Paula, eu acho assim que isso está vinculado até a gente conseguir conciliar o profissional com o pessoal. Que acaba a cabeça da gente, como você falou no início, aconteceu isso comigo, no início você está tão focada naquilo que você esquece todo o resto. E se você demole, acaba teu casamento. Aí você se afasta dos seus filhos. Sim. Acontece muita coisa. Então, tipo assim, eu não tive essa coisa de ter uma terapeuta, de ter uma pessoa que falasse, pô, eu tive, assim, muitas conversas com meu marido que me davam umas travas com razão. Entendeu?
Porque nessa hora a gente tem que ouvir o de fora. Como pessoas também falavam comigo, pô, Pri, não é assim. Como eu ouço até hoje, eu escuto minhas alunas, eu aprendi a ouvir as pessoas. Mas se a gente não É tiver verdade. a mente, eu sempre digo isso, né? Mente, corpo e espírito em dia, nada flui. Você pode fazer o que for, as oportunidades vão aparecer e você não vai conseguir fazer, porque a gente tem que estar alinhado. E quem empreende, quem é mãe solo, ou quem é mãe que... eu esqueci a palavra bonita que se dá, aquela mãe que é responsável do financeiro da casa. Provedora? Isso aí. Quem é a provedora da casa, que é mesmo, às vezes, o marido, né, por algum motivo, ou às vezes não tem o marido, ou sei lá. É complicado, porque a cabeça pira em alguns momentos. E você fica com aquilo, ó. Eu tenho dificuldade de conversar. Como eu tenho, muitas pessoas têm. E eu pego muitas alunas com problemas. Não vou falar que é problema psicológico. Emocionais, né? Com problema emocional e com doenças silenciosas. Eu tenho muitas alunas com doenças silenciosas. Algumas sabem que têm, e aí eu consigo ajudar de alguma forma. Outras eu acabo descobrindo pelo tempo que eu tenho de escola, o tempo que eu tenho trabalhando com criança, e é muito similar, né, as coisas. E tem gente que me pergunta assim, como é que você consegue? Eu falo, gente, eu tô quase fazendo psicologia, porque... Verdade. Isso é muito comum, né? A gente tem um hábito, muitas vezes, de se colocar neste lugar por obrigação, parece que é uma obrigação, porque a gente tem isso dentro da gente, sabe? Que, não, peraí, eu vou te falar, eu vou te alertar. Por quê? Porque a gente sabe onde aquilo vai dar, né? Quando a gente reage assim, é porque a gente sabe aonde aquilo ali está levando a gente, né? Então a gente começa já a sinalizar, olha, você precisa procurar ajuda, porque muito, além até do que indicar, né, umas das outras, aqui a gente faz realmente de fato muito isso, eu também faço muito esse tipo de atividade, eu não só indico como eu usufruo, né? Assim, o trabalho da Pri, por exemplo, é uma atividade que eu faço, então eu não falo, vai lá, porque ela é minha amiga, né? Não, é um trabalho que quando eu falo vai, é porque eu sei o que eu estou falando. É muito sobre isso também, sabe? Validar. Não é só vai lá porque eu conheço ela. Não, é realmente, de fato, você entender a qualidade do profissional que é. Né? A gente está tendo algumas participações, a Jaqueline falou, muito bacana essa proposta de vocês incentivarem e outras mulheres a se reerguer, e de fato é realmente muito bacana. A Cris, da Mora Mora, disse que o mundo inteiro deveria fazer terapia. Eu super concordo. Sim. Né? A Simone colocou. Eu não vejo. Que ótima proposta. Eu não estou vendo os comentários, gente, por isso que eu só estou ouvindo, tá? Eu estou falando, não tem problema. Depois vocês veem que eu também... Esses comentários já estavam, e aí a gente queria colocar, mas como a gente está se aproximando de concluir, eu estou querendo agradecer esses comentários todos. Né? Então, a Simone colocou ótima proposta para quebrar esse paradigma de tanta rivalidade entre mulheres, e de fato, realmente, é muito importante mesmo. É muito bom a gente encontrar outras mulheres no caminho, validando esse trabalho que a gente está iniciando, porque a gente está iniciando mesmo, né? A gente está iniciando. Não foi nem ao ar o primeiro podcast, né? O canal ainda nem foi ao ar, e a gente já tem mais de 70 mulheres empreendedoras no grupo do WhatsApp, né? A gente está fluindo. Então, assim, como é que você coloca um canal no ar, né? Sem ter o primeiro episódio, eu falei, não, vamos colocar do zero, vamos começar mesmo, né? Vamos ser transparentes, vamos fazer do zero, né? Não vamos preparar tudo e depois vai lançando, não, vamos fazer do zero, né? Até porque, como a Priscila falou, a gente não tem esse tempo, né? E a gente também empreende, a gente também tem as outras atividades, né? Eu também tenho escola, atividade escolar, eu também tenho outro trabalho de consultoria, eu também tenho os trabalhos do consultório, enfim, eu também sou mãe, né, de um adolescente e de uma pequena, eu também sou esposa, então todas nós, na verdade, a gente está aqui se doando, de fato, por um propósito, né, eu diria. Não é nem porque a gente quer, porque muitas vezes a gente já pensou, se você parar para pensar, a gente já pensou em desistir,
você que está empreendendo no seu negócio, você já deve ter pensado também em desistir e você não consegue, já percebeu? Você não consegue, você fica jururu, fica para baixo, mas daqui a pouco vem uma força e você continua. Por quê? Porque é um propósito, né? É um propósito, é muito além. Então a gente tem que só ser grato mesmo. Então é para isso, né? O MQC ele veio para isso, para unificar essa força que a gente tem, né? Para a gente poder, porque a gente se entende, né? Como a Priscila falou, a gente que é casado e que tem um parceiro bacana que apoia, que conversa, ele também, coitado, do jeito dele, tentam, né? Mas nem sempre eles conseguem alcançar, porque realmente a mulher é diferente, né? Então, nada melhor do que uma mulher para apoiar e incentivar outras mulheres, né? A Cris está dizendo que está adorando a gente. Eu estou muito feliz com todas vocês. A gente não vai ter muito tempo mais, mas eu já, desde já, gostaria muito de agradecer. Isso aqui é um pouquinho para vocês entenderem a nossa alma, é a nossa transparência, é a nossa sinceridade para que vocês entendam o valor desse projeto, né? O objetivo maior, o propósito, que aqui, na verdade, não é trazer para você, olha, estejam comigo no meu consultório, então, olha, atendimento com a... Claro que você vai se identificar, isso é uma coisa natural, você vai procurar se for o caso. Mas o nosso propósito maior aqui é fazer com que você se encontre, com que você cuide da sua saúde, com que você se priorize, com que você encontre apoio, para que você esteja, sim, brilhando. E aí, à medida que você se olha, à medida que você se cuida, tudo ao seu redor vai ser cuidado, né? A gente só dá o que a gente tem, gente. Quando a gente entende isso, a gente passa, sim, a comer melhor. A gente passa, assim, a beber mais água. A gente passa, assim, a refletir, né? A gente começa a sair um pouco da tela, sair daquele modo, daquele looping, e viver uma vida real, porque a gente percebe que a vida passa. Tudo são sementes, né? A gente vai semear. Tudo que a gente faz são sementes. E tudo que a gente semeia vai produzir frutos. E aí é a nossa questão, né? Será que vai ser coisa boa? Será que não vai ser coisa boa? Receba o bem. Oi? Faça o bem e receba o bem. Por isso é gente, né? A mulher que contribui com outras mulheres, porque é uma troca o tempo todo, né? O mundo. E assim, isso não é questão de energia, né? Você vibra com uma energia, você encontra ela de volta. É muito por aí. Então, esse é o MQC. Estamos na primeira de muitas. A gente vai bater muito papo ainda. Eu espero que tenha enriquecido vocês, todas vocês. A mim foi muito importante. Eu achei muito, como eu posso dizer, muito. Mas acho que foi eu digo no lado sentimental mesmo. Porque a gente não tem esse tempo, a gente não tem essa disponibilidade, a gente está aqui se doando. E quando a gente ouve vocês falando, todas nós, né, falando aqui com emoção do seu propósito, a gente fala, estamos fazendo a coisa certa, estamos no caminho certo, vamos continuar, né? E a gente eu queria só mandar um recado, que tem algumas mulheres empreendedoras que estão no grupo, mas não têm coragem de expor o seu trabalho, de falar sobre o que fazem, porque estão começando, porque ainda não tem tanta segurança em fazer. Eu quero dizer, sejam corajosas, exponham e façam, porque vocês vão encorajar outras mulheres também a fazer. Porque tem muita gente talentosa no grupo, mas não tem coragem de expor e de falar aquilo que faz, porque ainda está com medo de começar e de acharem que não é tão bom assim. É bom sim, aquilo que você se propõe a fazer é Carol, bom. E junto a isso, ó, não tenham medo de pedir ajuda. Peçam ajuda. Não tem um norte, não sabe para onde ir. Verdade. Pega uma, não precisa você botar. Se você não quiser botar no grupo, você coloca, chama alguém. Por exemplo, eu não tenho tanta experiência assim, mas posso te ajudar de alguma forma. A Fabi também, Paula também. Oi, ó, eu tô precisando fazer isso. Pode me ajudar? Gente, peçam ajuda. Sim. A gente está aqui para isso. Eu já me disponibilizei. Só para a gente, para entender melhor, assim, o MQC, a ideia é a gente contar histórias de mulheres, de mães, de pessoas maravilhosas, super poderosas, reais, pequenas ou não, que começaram agora ou estão há muitos anos já no mundo digital ou no mundo do empreendedorismo, para poder mostrar que tudo acontece. Então, às vezes, a gente acha que aquele problema é só nosso.
E, na verdade, é um problema que acontece com qualquer pessoa que é empresária, que está empreendendo, que está tentando. Está começando ou não, né? Que está começando ou não, ou que teve, assim, nem esperava, que foi o meu caso. Eu nunca imaginei que eu ia. Eu digo que eu sou aprendiz de empresária, porque eu ainda não sei nada, né? Então, eu nunca pensei nisso. Assim, o universo foi acontecendo, e hoje eu vejo que, assim, era para eu estar nesse lugar que eu estou hoje. Era para eu ajudar o tanto de mulheres. Tem algumas alunas minhas aqui na live que eu sei que elas me pediram aqui o link. O tanto de mulheres que eu já consegui ajudar, o tanto de mulheres que já passaram por mim, que tiveram situações muito difíceis do tipo câncer e hoje e passaram por mim ou estão comigo, e eu de alguma forma consegui fazer, ajudar. Como agora esse convite que veio da Fabi inesperadamente, porque assim eu não me vejo, ou não posso usar essa frase, né, Paula? Tão capaz como a Fabi acha que eu sou, né? Assim, ela viu coisas que eu não vejo, e por isso eu digo que a gente tem que pedir ajuda. A gente tem que chegar na colega e falar: olha, eu não estou sabendo fazer. Como que pode ser? E você que sabe, acha que sabe pouco, o pouco que você sabe pode ajudar uma outra pessoa. Eu tenho uma ex-aluna que está começando agora, que é a Alessandra. Eu falei: Alessandra, qualquer coisa que você precisar, você pode me pedir, mas eu sei que ela fica com vergonha, com receio de pedir. E aí eu falo: Não, cara, e pede. também, não só pedir ajuda, né, Pri? Porque, assim, é importante você falar sobre isso, porque é importante também você elogiar, você falar na outra o que você viu de bom, de legal, né? Porque é o que a gente fez, né? Não, vá comigo, porque eu acho que você tem isso de legal, você tem isso também. É importante a gente falar o que a gente encontrou. Parece que às vezes é óbvio, mas é importante. Se você realmente viu ou vê na outra, né, algo que é bom, que é importante, que brilha, é bom você falar, porque às vezes ela mesma não vê nela isso. Ela mesma, às vezes, não identifica. E quando você vai até a pessoa já fala, como eu fiz com a Paula, que não é a primeira vez que eu faço um convite com ela, e a gente se conheceu num lugar nada empresarial, né? Assim, eu gostei do que ela disse para mim, porque ela estava ali no momento de lazer, mas ao mesmo tempo ela não deixou de ter a profissão dela. E quem tem isso, porque todas nós mulheres temos, você pode estar em qualquer lugar. Se você olhar no meu caso, né, como profissional de educação física, eu estou em qualquer lugar, eu vejo uma pessoa pisando torto, com postura errada, meu olho vai. É automático. A Fabi vê uma pessoa que ela tá vendo que tá comendo alguma coisa, que é automático o pensamento dela. Lógico que eu falo que eu sou bocuda. Eu falo, ó, contra o abdômen, alonga as costas, ajeita a postura. Eu sou bocuda. Mas, Eu não vou falar. Mas a Fabi não pode. Falar. A Fabi não pode. Assim, cada tipo de serviço também é assim. A nutrição, o conselho, né, de nutrição, o conselho de nutrição, ele é bem, bem exigente, Severo, né? Se você for agir de maneira correta, você não vai falar nem de antes e depois. Então, você vê que quantas mil nutris falando de antes e depois nas suas páginas. Mas, se você for olhar, o código de ética proíbe. Então, a gente fala de forma muito sutil. Eu prefiro, às vezes, nem falar, porque, assim, não pode, né? Tem casos que você até comenta, mas é assim, é muito difícil, porque é um conselho que ele preserva, né? De uma maneira assim, que eu até compreendo, porque o sucesso do outro não cabe a mim. Cabe a mim mostrar, né? A adesão dele é que vai fazer diferença. Então, é mérito todo do paciente, sabe? Bom, o meu trabalho, sim, é pegar a ciência e esmiuçar, transformar ali para a sua realidade. Mas são coisas totalmente diferentes. E tanto que eu nem trago, às vezes, na maioria das vezes, eu não levo relato quase de paciente, não trago quase relatos, porque eu acredito que seja muito pessoal também, porque o meu trabalho tem essa diferença. O profissional de educação física, ele já pode fazer isso, né? Já tem essa diferença. Isso é importante. Então, aqui, por exemplo, eu nem me coloco como tal, né? Porque eu tenho outras atividades, inclusive, e eu não trago, porque, assim, a ideia é essa, né? A venda é inevitável, porque as pessoas se identificam, é questão de conexão, mas não é o olhar que a gente procura aqui, né? Então, a gente sempre vai encontrar no caminho essas pessoas. Bem, a gente está chegando ao fim da nossa live. Eu quero agradecer imensamente, mais uma vez, a todos vocês que entraram, que saíram, que ficaram, que participaram, que comentaram,
vocês que estão aqui, meninas, principalmente Carol, Priscila, Paula, colocando o seu tempo aqui, investindo um pouquinho do seu tempo. Eu quero agradecer muito a vocês, eu estou muito feliz. Eu sei que vocês também, porque é responsabilidade nossa agora, né? Mais ainda. E a gente vai seguir, porque é como eu falei, é uma questão de propósito, né? Não tem nada forçado aqui. É uma questão de propósito. Fabiana, aproveitando essa questão do propósito, quero deixar uma frase de Viktor Frankl que fala: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Então, quando a gente tem um propósito, quando a gente reconhece esse propósito, às vezes a gente precisa da terapia para reconhecer, às vezes a gente já reconhece esse propósito. Então, quando a gente tem esse propósito e reconhece nele, né, nosso propósito de vida, a gente enfrenta qualquer como, qualquer desafio, qualquer dificuldade, né? Então, e esse espaço aqui é de fundamental importância para ajudar as pessoas a enfrentar esses comos, a enfrentar as dificuldades que vêm no caminho, com o suporte que cada uma de nós pode dar umas às outras. Né? Então, quero agradecer também de coração o convite da Pri, né? E o convite para essa live, que foi muito bacana, essa troca foi muito, muito especial para mim nesse momento. Foi enriquecedora. Exatamente. Então, enriquecedora. Aberta, né? O nosso canal oficialmente inaugurado. Oficialmente agora estamos no ar e vamos fazer de tudo para dar mais certo ainda, porque já deu certo, né? A gente só de estar aqui, só de ter esse apoio, só de poder apoiar a outras de uma maneira mais ampla, porque a gente já faz esse tipo de trabalho, mas poder levar para não pacientes, por exemplo, né? Para não clientes, é muito importante, isso vai enaltecer. É sobre generosidade. E aqui você vai encontrar generosidade o tempo todo. A gente vai estar sempre se doando, sempre entregando, sempre semeando, porque a gente sabe que o retorno é certo, né? Então, a colheita, ela é inevitável. Você pode escolher ali as sementes, mas a colheita é inevitável. Então, o que a gente faz tem retorno. E tem retorno sempre. Por isso, a gente precisa sempre ficar atento ao que a gente faz. Né? Existe uma polêmica que qualquer hora dessa eu levanto de novo, né? Daquelas 24 horas para todos. E isso dá uma briga danada, né? Mas é isso. A questão toda é como você usa seu tempo, né? Talvez hoje, realmente tenha uma diferença de uma pessoa para outra. Mas se você começar a escolher certo, você vai ter boas 24 horas também. Que a gente só vê, né, ali o glamour, a gente não vê o sofrimento que é. Carol aí com 2 crianças pequenas, eu com a minha filha, Priscila com a filha dela, a Paula com seus afazeres da sua vida, e todo mundo parou para estar aqui. Então, assim, não é sorte, sabe, gente? Não é sorte. São 24 horas para mulheres que estão aqui, que empreendem, que têm seus próprios negócios, que têm as suas coisas também para olhar. Mas estamos aqui. Então, é questão de semear. Né? No caminho a gente vai explicando sobre isso, né, Paula? Isso daí dá polêmica, não dá? Vem que no caminho eu te explico.